Então nós estamos aqui com a psicóloga Maria Alice. Ela esteve de outras vezes aqui. A gente falou sobre ansiedade, né? Falamos sobre ansiedade e ela ficou devendo uma vinda aqui para a gente falar sobre depressão. Verdade. Né? E aí, bom, aprove a Deus dela estar aqui conosco hoje. É uma alegria muito grande, Alice, poder dividir aqui esse espaço com você. E Josué, não precisa nem falar, né? Nós vamos falar hoje sobre a fé e a depressão, que são duas coisas aparentemente opostas, né? Tipo assim, onde a fé não há depressão, onde a depressão não há fé. Seria simples se fosse só isso, né? Exatamente. Pode falar? Pode sim. Exatamente. Eu achei interessante o tema, porque muitas pessoas acreditam que se você tem fé, de alguma forma, né, você não vai ter alguns transtornos, passar por algumas decepções, que você não tem por que ficar triste, né? E é totalmente diferente disso. A fé não significa que você está ileso de desenvolver um transtorno como a depressão. Né? Então, se você tem esse pensamento e você sofre por conta disso, nossa, então será que eu não estou tendo fé em Deus, né? Será que eu estou indo contra o que a Bíblia diz, contra os preceitos de Cristo, porque eu estou me sentindo triste demais, num estado provavelmente depressivo? Então, não se preocupe, porque isso não significa que você não tem fé em Deus. Significa que você, infelizmente, está passando por um transtorno e que esse transtorno, ele tem cura, sabe? É um transtorno que... Glória a Deus, tem cura. Tem cura. Muitas pessoas, infelizmente, têm remissões, voltam a ter a depressão, mas algumas pessoas conseguem, sim, sair desse estado depressivo. Amém. Agora, Alice, há uns 30, 40 anos atrás, a psicologia era um pouco inimiga da fé. Uhum. Eu lembro que, bem na época da minha conversão, que a psicologia ela não era tão bem vista como é vista hoje, né? Não sei se é por causa do aumento da demanda, que acho que há 40 anos atrás, acho que as pessoas... As que tinham sofriam desse mal era a menor quantidade do que hoje. Parece que hoje, essas últimas 2 décadas, né, me corrijam se eu estiver errado ou exagerando, mas parece que tem aumentado o número, né, ou parece que a depressão virou o mal o mal do século, né, visto que nós só temos 2 décadas desse século, né, século 21. Mas, Alice, há uns 40 anos atrás era difícil você ter um pastor e um psicólogo sentado e versando sobre esse tema, né? Até porque não tinha como. É claro que a gente tem as restrições, tem as linhas de trabalho definidas, distintas, né, de cada um. A gente sabe disso. Enfim, quando o psicólogo é cristão, facilita mais, né? Assim, eu acho que é uma evolução que estamos tendo, né? Em saber que cada pessoa ela sabe o seu papel. Por exemplo, o profissional, o psicólogo sabe qual é o seu papel. O pastor, né, tem o seu papel. Cada pessoa tem o seu papel definido. E eu acho que é exatamente isso que Cristo, né, ele quis e ele quer, é que nós saibamos o nosso papel aqui na Terra, né? E que possamos contribuir com as pessoas de alguma forma. E esse processo da psicologia é bacana porque ela tem evoluído, as pessoas têm entendido a necessidade e a importância dela, como, por exemplo, se você tem uma depressão, não significa que é falta de fé, né? Não significa que você está, você não acredita mais em Deus. Algumas pessoas falam. Exatamente, não. Então, isso é uma evolução, a evolução da ciência, a evolução também da igreja, que eu acho isso interessante, eu acho isso muito importante, que é você realmente se reavaliar alguns posicionamentos. Quebra de alguns tabus. Exatamente, de paradigmas. Isso. Então, isso é muito importante. É a evolução, né? E antes, o que é que acontecia? A psicologia ela era muito elitista, sabe? Muito elitizada. Então, poucas pessoas tinham acesso à psicologia, à Só quem tinha problema, era gente rica, né? Pobre não tinha problema de depressão, de problema de transtorno, era doença de rico. Exatamente, as pessoas... Porque só quem tinha dinheiro podia tratar, né? Então, hoje em dia, nós temos várias possibilidades. Tem psicólogos que atendem
de forma social, tem instituições também que contribuem dessa forma, né? Atende as pessoas de forma social e tem também a área clínica que a pessoa atende ali particular, enfim. Então, nós estamos estendendo isso, né? Está, assim, angariando mais pessoas, está, assim, possibilitando que outras pessoas possam ter acesso também ao seu acompanhamento psicológico e a esse processo de autodesenvolvimento, né? Amém. Alice, já que a questão da fé, acho que depois a gente vai falar sobre isso. Inclusive, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo tiver alguma pergunta, então, ou ligue, né, 3201-8071, ou escreve aqui no WhatsApp que a gente vai estar colocando no ar aqui a sua pergunta e nossa psicóloga vai estar respondendo. Mas a minha primeira pergunta, aqui a missionária Lourdes já entrou lá dando glória a Deus. Oba, tem tratamento. Glória a Deus. Sim. Márcia Lopes também, pastor, você é testemunha do que já passei, até mesmo aí, quando tinha crise, verdade. Márcia Lopes também, ela teve um programa aqui, inclusive deixou saudade, viu, minha amada? E ela passou também por esse vale da depressão, né? Pode até chamar o vale da sombra da morte, porque, meu Deus, é terrível. Bom, terrível. Então, um abraço, Márcia. Mas vamos lá, pergunta. Uhum. Já que não é uma questão de falta de fé ou de excesso de fé, a fé não tem a ver com a depressão. Então, quais são as causas que contribuem para que a pessoa sofra desse mal? Uhum. Existem várias causas, né? São infinitas. Cada pessoa ela tem dentro da sua subjetividade algumas situações, muitas vezes questões familiares, divórcio, abuso, felizmente nós temos que falar sobre isso, né? Abuso sexual, violência doméstica, um transtorno de ansiedade que pode evoluir para uma depressão, outros transtornos que também podem coexistir junto com a depressão, desemprego, a questão da genética, hereditariedade. Então, são questões que fazem parte desse processo, né, de causas. Então, são infinitas causas. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam, mas será que é realmente uma depressão? Então, a gente tem que ver quais são os sintomas, né? Tem as causas, que são infinitas. A pessoa pode achar que está com depressão e não está. Pode, também. Isso agora, todo aquele que tem depressão, ele tem certeza que tem ou não? Não, nem sempre as pessoas... Não, tem pessoas que, na realidade, não querem acreditar que tem depressão. De forma alguma, não tem, é só uma tristeza. Então, quem determina se é depressão ou não, no caso ali, seria um psicólogo ou um profissional da área? Sim. Você pode identificar, a pessoa pode identificar, nossa, eu tenho tais sintomas, estou assim, estou dessa forma, pode ser que eu esteja com depressão. Ok, isso é muito bom a pessoa ter essa auto-observação, né? Mas quem vai dar o diagnóstico é o psicólogo e o psiquiatra, ambos, qualquer um dos dois podem dar o diagnóstico. Tanto o psiquiatra como o psicólogo não tem interferência, não. Você pode procurar o psicólogo ou pode procurar o psiquiatra, mas você vai precisar dos dois no processo. Em cima dessa pergunta que o pastor fez, ainda, tipo assim, a pessoa que você falou, a pessoa ela pode identificar ou não. Você acha que ainda existe um tabu em cima da doença, depressão? Tipo, se a pessoa se esconde atrás para não, tipo assim, alguém saber que ela tem depressão ou não? Ou... Sim, tem um tabu muito grande ainda, por mais que seja a doença do século, né, que nós falamos, mas muita gente não quer acreditar, tem medo também de dizer que tem, pela forma que o outro pode olhar, né, o estigma que dá isso, e tem algumas pessoas que acredito que isso pode influenciar, por exemplo, no seu profissionalismo, né, como o outro vai enxergar essa pessoa, né? Então tem um tabu ainda, mas acho que a gente está evoluindo, nós estamos conseguindo quebrar isso aos poucos. Mas o próprio, um dos principais, talvez um dos principais sintomas da depressão, talvez não dos principais, né, mas um sintoma assim, bem visível é o isolamento. Então a pessoa ela pode até nem, porque quem tem depressão não faz propaganda da depressão que tem, né? Ela se oculta, se isola. Não sei se você já chegou a assistir um filme chamado, oh meu Deus,
Um filme do menino que se suicida na escola para salvar uma vida. Não tô me recordando agora. É um filme Mas vou anotar pra assistir, que eu muito gosto de bonito, filme. muito bom. Eu recomendo, assistam esse filme, né, que ele fala justamente do menino, né, da escola, tal, que tirou a própria vida porque sofria bullying e tal, tinha todo um desdobramento, né? E tinha um rapaz que era amigo dele de infância, que poderia ajudá-lo e não o ajudou. E aí depois tem todo um desdobramento que se eu for falar você não vai querer assistir o filme, né? Contar o final não vale. Contar o final não vai dar, mas é um filme muito bom e fala sobre isso, né? Por isso que eu falei assim, que às vezes a pessoa, quando ela está na depressão, ela se oculta, ela se torna assim, ela quer se tornar invisível aos olhos das pessoas. Exatamente. Não se socializa, não tem interesse em fazer as coisas, toda aquela coisa assim, sei lá. Esses são alguns sintomas. A pessoa é uma tristeza profunda, então o que é importante ressaltar é que muita gente acha assim, não, eu tô triste, estou depressivo. Não é assim, né? Tem a tristeza que é normal, todo mundo fica triste, todo mundo fica alegre, passa, depois volta de novo, é normal, né? Mas uma tristeza profunda, aquela que você tem dificuldade de sair da cama, que você não consegue ter prazer em nada, que você não tem vontade de sair para trabalhar, que começa a prejudicar a sua ação colaborativa na sua organização de trabalho, quando começa a interferir na sua relação com a família, com as pessoas, né? A baixa autoestima, aquela tristeza, aquele desgosto pela vida, então coloca o sinal de alerta, porque pode ser sim uma depressão. Então é importante você buscar ajuda para poder tratar, né? Se for um possível transtorno mesmo. Agora, assim, algumas situações que eu tenho observado, até mesmo desse menino, na verdade ele buscou ajuda, mas ele não obteve, né? E aí, que a pessoa, ela busca ajuda, mas de uma maneira que as pessoas não percebem que ela está buscando ajuda, né? Porque até alguém detectar, olha, fulano está com depressão, já muitas vezes né, já aconteceu tanta coisa que poderia ter sido evitada, né? Mas a pessoa que tem que sofre, né, desse mal, eu vejo assim, não é só tristeza. Não é só tristeza, ainda que seja uma tristeza profunda. Às vezes vem algum sentimento de desvalor. Sim. Né? A autoestima da pessoa também é afetada por conta disso. Sim, tanto que, assim, algumas pessoas acreditam que alguém tem depressão, ela não, por exemplo, não sente prazer em se arrumar. De fato é um sintoma, sabe? A pessoa não tem desejo de se arrumar, de sair, afeta a sua autoestima, não quer ter relacionamento com ninguém, amizade, se socializar. Mas é importante acender o sinal de alerta que tem muita gente também que está em um estado depressivo, mas consegue trabalhar, sabe? Se arruma, você olha para a pessoa e não imagina que ela tem depressão, mas ela pode estar passando por um processo depressivo, porque vai além disso, sabe? Vai além disso, é como eu disse, tem uma questão, né, da genética, da hereditariedade, vem muitas outras coisas. Inclusive, Alice, nós vamos ouvir uma música, prepara uma música aí. Você falou uma coisa interessante, às vezes a pessoa, ela aparentemente tem uma vida normal, mas por dentro ela está morrendo. Exatamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero fazer menção aqui da nossa querida Vitória. A irmã Vitória também está... antes, psicóloga era coisa de doido, preconceito enorme. Aqui é a participação da nossa irmã Vitória, ela tem um programa aqui, Diversidade Imparcial, todo sábado, do meio-dia às 14 horas, do programa aí Diversidade Imparcial, que é um programa assim muito de utilidade pública, muito relevante mesmo. Alice, a gente terminou a conversa com você citando assim as situações que às vezes a pessoa ela tá bem, trabalha, ajuda todo mundo, tal, e de repente no dia seguinte você recebe a notícia que fulano foi lá e se matou. É o caso do Mike. Da questão do suicídio? Isso, Mike, sim. O nome dele? Uhum.
Então, eu estava vendo a história dele, né, que inclusive é a razão do Setembro Amarelo, né, Michael, um jovem de 17 anos, me corrija se eu estiver errado, você vai conhecer a história, um jovem de 17 anos, cheio de vida e família bem estabilizada e uma pessoa que ajudava todo mundo, aparentemente acima da média até, né, a gente pode dizer. Ele tinha um Cadillac amarelo. Isso. Do Cadillac eu não sei. Ele tinha um carro. Mas deve ser, o senhor Ele tinha um carro amarelo. Ele tinha um carro, mesmo, Mamonas Assassinas. Ele tinha um carro amarelo e ele era uma pessoa aparentemente normal, né? Acima da média e tal. E numa noite, ele até diz que ele deixou um bilhete para os seus pais dizendo que os amava. E aí ele, acho que por volta das 11 horas da noite, eu não sei se ele se enforcou na garagem, não sei. Ele tirou a própria vida e os pais ficaram sabendo poucas horas depois, né? E é claro que foi um choque, porque ninguém esperava. Aparentemente a pessoa tinha... E aí começou então, a partir daí desse dia, né, uma grande movimentação a respeito disso, desse suicídio desse garoto. E por que Setembro Amarelo, né? Diz a história porque ele tinha esse Cadillac, eu não sei se era um Cadillac, era um carro, né? Não fala Cadillac, não vai que não era. Ele tinha um carro dessa cor amarela e aí então as pessoas começaram a distribuir fitinhas, cartões para outras pessoas e fizeram realmente uma reflexão coletiva, acho que foi lá nos Estados Unidos isso, e que viralizou, né? E aí então decidiu-se que setembro, que acho que foi no dia 10 de setembro que isso aconteceu. Sim. Dia 10 de setembro. Aí eu estou confirmando com ela porque minha memória não é tão boa quanto a dela. Agora eu não sabia do Cadillac amarelo, tá vendo? Arrasando. A gente vai aprendendo. Do carro amarelo, né? E as fitinhas amarelas e tal. E ele, acho que porque ele gostava muito desse carro e tal, né? Ele tinha esse apego. E, bom, e aí estabeleceu-se pela Organização Mundial de Saúde que setembro seria o mês amarelo, o mês de combate de prevenção, né, ao suicídio, e no dia 10, precisamente, é o dia, né? É o dia Isso, o dia do mês. Tem um mês, né, e tem um dia tem específico. Um dia específico, que acho que é a data da morte do Mike. Mas focando aqui no Mike, né, um rapaz de 17 anos, cheio de vida, quem olhava para ele e até invejava, nossa, eu queria ser como esse cara, prestativo, amigo, boa família e tudo, né? E de repente você sabe dessa má notícia, hein, Alice? É verdade. É muito triste, né? Porque muitas vezes a gente não se atenta a quem está próximo de nós. Essa semana eu fiz até no Instagram, eu fiz até uma postagem sobre isso, que olhe para quem está do seu lado, né? Preste atenção nos seus amigos, observe, porque muitas vezes as pessoas elas não estão falando, mas elas estão dando, elas estão mostrando de formas bem singelas e bem pequenas algo que elas estão vivendo ou sentindo. Só basta a gente prestar atenção. Então isso é muito importante. Talvez a pessoa ela seja bem expansiva, né? Tente mascarar de alguma forma aquele sentimento, aquela dor, aquela angústia, até pelo receio do julgamento, mas de alguma forma ou de outra ela vai estar mostrando ali, em pequenos detalhes, o que ela está vivendo ou sentindo. Basta a gente se atentar, basta a gente prestar realmente atenção no outro. Então, assim, é muito importante também ressaltar sobre a família. Se você tem filhos adolescentes, crianças, tenha cuidado com o que eles estão assistindo, com as amizades, principalmente na adolescência. Muitos adolescentes se suicidando, sabe? É grande demais o número de adolescentes se suicidando por coisas que podem ser resolvidas. A dor deles são tão grandes, né, que muitas vezes eles acham que não tem como resolver aquilo, não tem com quem contar, com quem conversar. Então, por que não a família se atentar, se preocupar com isso? Você tocou num ponto aí e eu fico me coçando aqui para não interromper, mas acabo interrompendo. Coçando a língua. Você falou, né? Suicídio de adolescente. Eu fico pensando uma coisa aqui que eu estava até refletindo, que sempre que eu trazer um tema aqui no debate aqui, eu reflito sobre isso aí. Gente, quando eu era criança, a gente sofria bullying, a gente
corria, brincava, brigava, né? E assim, a minha geração cresceu tudo saudável. Não sou contra, não sou a favor do bullying não, tá, amado? Mas esse mimimi de agora, né, que as pessoas, pô, você tá todo mundo não me toque, e eu creio que essa era digital também, digitalizada, que as pessoas se trancafiaram dentro de uma redoma existencial, vamos chamar assim, né, uma redoma existencial, e elas criaram seu próprio mundo. E isso para a criança, ainda que a criança deseje isso, porque praticamente hoje a criança já nasce com o celular na mão, né? Já praticamente já nasce. Na barriga da mãe já está lá, conectada. E mesmo que a criança queira isso, psicologicamente isso é nocivo para ela, porque o ser humano ele precisa interagir com outro ser humano. Exatamente. Né? Será que não é isso uma assim, das causas? Os tempos são outros, né? Não tem como a gente fazer uma comparação, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, existia aquela fase, existia o sofrimento, a dor, tinham os poetas, as pessoas com aquele sofrimento, mas é porque o tema, os títulos eram outros. Né? Mas a depressão sempre existiu. Suicídio também, se você para analisar, muitas pessoas daquela época que faziam cartas, que se suicidavam. Se você entrar na história, tem muito disso. Mas, hoje em dia, nós estamos falando mais a respeito. Não é algo tão mascarado assim. Estamos quebrando esses paradigmas, estamos quebrando o tabu, estamos mostrando que, de fato, existe, acontece, só que muitas vezes não... o que acontecia antes é que não tinha internet, né? Não tinha essa viralização. A gente não ficava sabendo, a gente né? não ficava sabendo de forma sabendo. tão fácil, né? Mas o que acontece? Eu concordo, né? Inclusive na psicologia nós orientamos, né, aos pais que tenham um cuidado muito grande com a questão de celular, de telas, né, televisão, de desenhos, porque incentivam também, muitos desenhos acabam incentivando a prática do suicídio. Muitas vezes acontece o suicídio em grupo, onde um adolescente se suicida e aqueles outros que fazem parte do mesmo grupo também colocam em prática. Então, são muitas coisas que estão por trás. Nebulosas até que a gente nem imagina, né? Mas porque muitas vezes a família não se atenta, os pais não se culpem por isso, mas se responsabilizem, vejam a importância de ter um diálogo aberto com seus filhos, de colocar limites, né? Eu sei que não é fácil, mas busque profissionais que possam estar orientando nesse processo, se estiver sendo difícil. Mas não deixe o celular na mão de uma criança de 5, 6, 7 anos, sabe? Se estiver jogando, coloca o fone. Eu falei até recentemente, coloca o fone que essa criança está ouvindo, coloque no seu ouvido para ver com quem que ela está conversando. Esteja presente, né? Porque quando acontece, depois você vai olhar para trás e imaginar, nossa, era porque disso, né? Eu poderia ter feito isso. Então, eu sei que é um sofrimento muito grande para a família. Essa família que passa por alguma questão de ter perdido alguém por uma questão de suicídio, ela precisa muito de cuidado, precisa muito de, é o que a gente chama de pós-venção, né? O tratamento para essa família que passou por isso. Né? Então, vamos falar de prevenção, mas é importante lembrarmos da pós-venção, de quem passou por isso, né? Até porque essa família que de repente passou por um trauma de alguém que se suicidou, alguém dessa família também pode se suicidar por conta disso, porque não consegue lidar com a morte do seu filho, né? Enfim, então por isso que é importante a gente falar também. Eu falo muito, né? Não, mas tá certo, é isso aí, né? Quem mais tem que falar hoje aqui é você é convidada. E é que domina o assunto na área, né? Nós somos Josué, a gente só entra nas brechas. Tem algumas perguntas aí, né, Josué? Inclusive eu vou entrar em uma dessas brechas aqui. O Iago, ele falou assim, a tristeza abala até os mais fortes. Né? A depressão acredito que traz isso, a tristeza. E a Márcia Lopes, ela fala, Alice, busco Deus, mas tive momentos difíceis. Quando o povo perguntava se eu tinha Deus, assim eu me afastava com vergonha. É normal? No caso, ela fez uma pergunta, né? É normal você, é o que a gente estava falando logo no início, né? Por isso o tema. Infelizmente, as pessoas têm receio do julgamento do outro, e porque é cristão, porque acredita em Deus, e tem receio de falar que está em sofrimento, que está com depressão,
com o julgamento do outro. E aí a minha fala é para você, né, ouvinte que estiver aí, que você preste atenção nos seus julgamentos, né? Se você está sendo uma pessoa que julga, se você está sendo uma pessoa que, ao invés de ajudar, uma pessoa ao invés de prestar atenção das pessoas que estão ao seu redor, se você está julgando, né, o outro pelo que ele está vivendo. Então, acho que nós temos que olhar primeiro para nós, para quem somos, para as nossas ações, e depois, assim, estar prestando atenção no outro e não julgando. Porque tem muita gente sofrendo mesmo, tem muita gente que está tendo dificuldade de lidar com essas questões existenciais, com seu sofrimento, com a sua dor, com as suas necessidades, e ao invés de ter um ombro amigo, tem pessoas que julgam, né? E acho que esse não é o nosso papel aqui. Acho que o nosso papel é realmente de amar o próximo, né? De ajudar, né? De compreender, Exatamente. né? Alice, todo suicídio tem como causa a depressão? Não. Isso é interessante. Eu gostei muito dessa pergunta, porque muita gente acha que a pessoa que se suicida, provavelmente ela tem uma depressão. E não é assim. Muitas pessoas que têm depressão, elas podem se suicidar, né? É um fato. Muitas pessoas que têm depressão podem se suicidar. Mas nem todas as pessoas que têm depressão se suicidam. E nem todas as pessoas que se suicidam se suicidam por causa de depressão. Se suicidam por vários motivos. Muitas vezes por uma questão de... por exemplo, isso é interessante demais e parece muito, muito pequeno, mas olha a grandiosidade disso. Tem pessoas que se suicidam para causar dor no outro. Por exemplo, um relacionamento abusivo, tóxico, a pessoa que não consegue passar por aquilo, não tem coragem de matar a outra pessoa, se mata para que o outro sofra por conta... Que o outro sinta remorso. Exatamente. E se sinta culpado. Exatamente. São pontos, infelizmente, que fazem parte de uma das causas da pessoa que se suicida. E aí tem outros pontos, como ter passado por algum abuso, por violência, e não está conseguindo lidar com aquilo, talvez não desenvolva uma depressão, mas não está conseguindo lidar. Às vezes uma experiência momentânea, que naquele momento a pessoa não está sabendo, ela vai lá e se mata. Por exemplo, uma dívida. Exatamente. Tem gente que se suicida para se livrar da dívida, né? Impulsividade, que é a pessoa impulsiva, drogas, né? Uma pessoa que está ali consumindo, não está muito bem, não está passando por alguma coisa e tudo, utilizou a droga, a cocaína, por exemplo, que pode ser um motivo, ela vai criar forças para se suicidar. Isso é importante ressaltar. A pessoa, ela tem um ânimo ali para poder fazer algo, poder fazer algo. Então, o que ela faz? Ela se suicida, busca essa resposta, porque essas pessoas estão em sofrimento, sabe? Estão sofrendo demais. E elas acreditam que não tem uma resolução para os seus problemas. Então, a gente precisa dizer que existe resoluções para os problemas. Tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. A gente só precisa saber como enfrentar tudo isso, né? Bom, seria... Tem mais perguntas aqui. Pode falar. Tem mais perguntas. Tem mais perguntas, né? Vai lá. O Iago, ele faz uma pergunta aqui. Uma pergunta que gera muita polêmica em geral. Aí ele faz a pergunta: o suicídio leva a pessoa diretamente para o inferno ou ela pode ter salvação? Essa é pesada. Essa deixa para o pastor. Inclusive, eu até participei de um debate aqui na Melodia sobre esse tema, né? A pessoa que comete o suicídio, ela perde a salvação? Assim, eu creio, sinceramente, que Deus, quando ele for julgar isso, ele não vai julgar o ato, ele vai julgar a intenção. Porque é muito fácil a gente julgar o ato. A pessoa se matou, vai para o inferno, mas que tal a gente parar para pensar? Se a gente estivesse no lugar dela, né? Por isso que eu confio esse julgamento dessa natureza à graça de Deus, porque muitas vezes o nosso julgamento ele é desprovido da graça, né? Aliás, nós somos réus, nós não somos juízes, eu sempre falo isso, quem sou eu para julgar, né? Principalmente numa situação como essa. Então, eu deixo esse julgamento para Deus, porque a gente julgar um suicídio é fácil, porque o suicida não está aí para responder inquérito. Por que você se matou? Né?
Não está aí. O homicida está, né? Mas o suicida não. Então ele não vai ter condições de explicar. Vamos supor que você vai julgar um suicida num tribunal desses aqui, né? Não tem como. Né? Ele não vai responder perguntas. Mas alguém da família vai pegar a causa dele. Não, ele estava sofrendo. Ou alguém que o conhecia, vamos dizer, né? Ele estava sofrendo, ele perdeu isso, ele teve essas perdas e tal, não teve forças para lidar com isso. E será que ele vai para o inferno? A pergunta, nem vou dizer que vai, nem vou dizer que não vai. Agora, eu creio que o Deus que eu creio, ele é suficientemente misericordioso para colocar na balança do julgamento a intenção antes da ação. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Quem sou eu para falar sobre isso, né? Mas eu acho que esse não é o nosso papel, né? Questionar se o outro vai ou não. Acho que é o papel da gente ver como prevenir, como contribuir para que o outro não cometa esse ato. E não o nosso papel de será que vai, será que não vai, porque acho que isso não é da nossa alçada, né? Compete a Deus, não a nós. Agora, é interessante que tem um homem na Bíblia que, inclusive, ele é um dos maiores expoentes proféticos nas Escrituras, e é o que tudo indica, ele sofreu de depressão. Chamava-se Elias. Ele mesmo, agora ele não foi lá e se matou, mas ele pediu para Deus tirar a vida dele. Então, uma pessoa que fala, Deus, eu não aguento mais essa vida, me tira, me leva e tal, é um nível de depressão também, de repente, né? Às vezes a pessoa, ela não tem coragem de atentar contra a própria vida, mas ela pede para morrer. Exatamente. E isso foi interessante o que o senhor falou, pastor, porque uma pessoa que está nesse grau, ela provavelmente pode ter ideações suicidas mesmo, sabe? Se ela chega a falar isso é porque ela, olha aí, é um alerta. Se alguém começa a falar, não estou vendo prazer nessa vida, não sei por que eu estou aqui. Que Deus me leva logo. Exatamente. Acende o sinal de alerta. Porque as ideações suicidas, nós chamamos de ideações suicidas, elas podem realmente levar ao suicídio. Então, não é mimimi, não é presepada, que o pessoal fala, né? Presepada, não é mimimi. Não é frescura. Não é frescura. Tem muita gente que acha que é. A gente não está na pele das pessoas, né? Principalmente os adolescentes. Eu foco muito porque tem acontecido muito com adolescentes, somente com os adolescentes. Não é mimimi, sabe? Se está acontecendo em massa, existe um problema aí. Onde é que está esse problema, né? Então, nós precisamos nos atentar, eu falo, a família, a escola, a sociedade em si precisa se atentar para isso. E o mês de prevenção ao suicídio, que é Setembro Amarelo, não deve ser só agora. É importante, né, termos um mês para destacar, mas é todos os dias, é o tempo inteiro. Acho que é nas nossas ações cotidianas mesmo, né? Porque não é só em setembro que acontece isso, né? Acho que tem mais perguntas aí, Josué? Não, mais comentários, né? Falando que o programa tá maravilhoso. A irmã Lourdes, ela fala que o pai e mãe presente na vida do filho e da filha é uma prevenção na vida dos filhos, né? Contra o suicídio da adolescência. Alguns pessoal comentando, mas perguntas mesmo até agora. Também. Mas temos pedido de música. Temos, né? Então vamos para mais uma música. Mas antes da música, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos ali da comunidade videira. Lembrando que hoje, excepcionalmente, véspera de feriado, e tem gente que já pegou a estrada, né? E hoje a gente não vai ter o culto das 5, só vai ter o culto das 19. Então agora a gente está tendo 3 cultos, né, na nossa igreja, graças a Deus, né? As pessoas estão procurando, e como a gente limita o número de presenças da igreja, né, obedecendo o protocolo da prefeitura, então a gente acho que a gente acredita que vai ter pouca gente, né, ou menos, um número menor do que o de costume. Então a gente só vai ter o culto das 19 horas. E nós vamos ter lá o pessoal do Oxente, que teve hoje de manhã lá, né? Oxente, o pessoal um louvor assim típico do Nordeste, né? Então, tipo um louvor cabra da peste, no bom sentido da expressão, muito bom, né? Eu não vou fazer muita propaganda aqui, senão vai encher de gente lá e aí, né? Mas vai ser transmitido ao vivo, né? Transmitido, Somos a Videira, tudo junto, pelo YouTube, né? Inclusive a produção do YouTube lá também está muito, muito profissional, né? Muito legal. Então, um abração aí, pastor Jonatas, Heber, toda a galera aí do Oxente. E
Quero mandar um abraço também pro meu querido irmão Clóvis. Clóvis nunca ligou, nunca mais ligou, nunca mais ligou, né? Será que ele ainda está gostando do nosso programa? Ele sempre ligava, tal, fazia uma participação. Inclusive, acho que foi uma vez que você estava aqui, que ele ligou falando alguma coisa. Não sei se era você ou era uma outra pessoa. Mas, enfim. E quero mandar um abraço também a todos os meus alunos do ITQ, né, que estão tendo um curso comigo de Teologia Pastoral, né? É online, mas está sendo bom na medida do possível, né? Eu mesmo, pessoalmente, detesto esse negócio de aula à distância, relacionamento à distância e tal. Para mim tem que ser tudo presencial. Mas um abraço, então, a todos vocês e também todos os meus alunos de música, do Harmonia dos Sons, tá? Um beijo no coração de vocês. E aproveita também para mandar seus alôs, né? Eu estava preso na garganta assim, oh, meu Deus, que hora que eu vou mandar meus alôs. É verdade, eu também quero mandar, é tão legal essa parte, né? Oi? Eu quero mandar um alô para minha família, que estão aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Também para minha avó e meu avô, Maria e Henrique, que estou morrendo de saudade deles, já faz acho que 6 meses por conta da pandemia que a gente não se encontra. Tem 95 anos, os meus avós. Nossa. Estão aí saudáveis, graças a Deus, Amém. mesmo, né, com a idade. E também para a Igreja Batista Belém, o meu pastor Fábio. Abraço meu esposa também. que teve o bebezinho agora, recentemente. A Julinha também, que é filha deles, e a Felipe. Enfim, a toda a família, todos os irmãos da Igreja Batista Belém. É isso, a vocês, meu muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui presente com vocês. Amém. E acho que esse assunto não vai esgotar não, né? Tem mais coisa. Tem pano pra manga aí ainda. Tem um bocado de pergunta ainda. Mas é bom porque eu creio, né, que algumas informações, né, de alguém que tem essa visão profissional do assunto, né, porque a gente que é crente, então parece que a gente bota o cabresto da religião, né? E olha só para assim, a gente não olha para os lados, fala, não é assim, não é desse jeito, não é assim, tal, né? Tal. Por quê? Que é a minha próxima pergunta. Assim, alguém ligou, você disse que ia falar alguma coisa comigo? Era Márcia Lopes, mas aí eu falei que você não ia poder atender agora. Ah, tá. Bom, olha só. Boa tarde. Talvez essa pergunta. Boa tarde. Né, eu vou jogar Boa assim, tarde, mas a gente vai você vai falar sua vez, só Tá depois. Há algum tempo atrás, entendia-se que depressão era um demônio que estava por detrás de toda essa situação depressiva. Como é o nome da pessoa? Né? Não, espírito de depressão. Espírito de depressão. E aí a pessoa era influenciada por esse espírito de depressão, e aí tinha um desejo de morrer, aquela coisa toda, e aí se fazia orações, né, para repreender esse espírito de depressão e tudo. Mas eu comecei a repensar essa questão, não descartei totalmente, mas comecei a repensar sobre essa questão com mais equilíbrio, até porque eu tenho 2 psicólogas em casa lá também que me ajudam a repensar isso, né, que é minha esposa e minha nora. Na minha casa, minha esposa, né? Mas minha nora ainda está sempre lá. E às vezes a gente debruça sobre esses assuntos assim, né? E que vai clareando mais a mente em relação a isso. Mas, Alice. Sim, valeu, meu irmão. É espiritual esse problema? Ou ele é psicológico? Ou é os dois? Valeu também, irmão. Bom. Vamos lá, né? O pastor e as Joguei perguntas de vocês. Mas é isso, acho que esse é o momento mesmo da gente conversar, da gente discutir, né? E ver. Cada um tem um posicionamento. O que eu penso? A depressão é de fato um transtorno, é psicológico, onde tem todas as doenças, os transtornos mentais. Então, a depressão ela é um transtorno. O que acontece? Uma pessoa que tem algum, né, dentro da sua espiritualidade, está fraca, enfim, eu acredito que ela está mais vulnerável a passar por dificuldades. Está fraca né? espiritualmente. Exatamente, fraca espiritualmente. Se alguém estiver fraco espiritualmente, eu acredito que está mais vulnerável a problemas, né, de alguma forma. Então, acho que a minha forma de falar a respeito disso é que a depressão é um transtorno,
né? Ponto, isso é Continue fato. ouvindo aí, viu? E que Valeu, Deus ela abençoe. tem Tchau, tchau. possibilidade de tratamento com psicólogo, com Tá bom, psiquiatra. Deus abençoe. E agora, Tchau, tchau. mas também não está isento de que alguém que não esteja bem espiritualmente também, Aham. como está vulnerável, possa, né, passar por isso. Mas o senhor quis dizer sobre essa questão mais espiritual, assim, de demoníaco mesmo, Existe um espírito de Valeu, morte meu que irmão. atua nessa área na vida da pessoa. Ok, Deus Não, abençoe, assim, viu? eu não Tchau, acredito, tchau. não acredito, não. Eu acho que é realmente um transtorno, sabe? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu nunca entendi essa redundância, né? Mas você vai falar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e na verdade tudo acaba sendo coisas diferentes. Mas sabe como é que eu vejo, Alice? Eu não vejo assim, espírito de morte. Acho que todo espírito ele é de morte, porque a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Agora, a gente abre brechas na nossa vida, né? Brechas são abertas na nossa vida. E o inimigo, ele se aproveita dessas brechas, né? Seja elas voluntárias ou involuntárias. Por exemplo, um ressentimento, né? Se você não tem forças para perdoar, se você não consegue perdoar, você começa também a sofrer pela falta de perdão. E aí, a tua imunidade espiritual, ela vai baixando, né? E fazendo um paralelo aí com a imunidade física, né? Se você se a tua imunidade física estiver baixa, você está susceptível a uma doença com mais facilidade do que alguém que tem a imunidade alta, né? Alguém que está bem de saúde. Exatamente. Show. Pode... Eu concordo. Eu gostei demais com a colocação do senhor. E eu incluo assim também. Uma pessoa que ela está frágil, né? Não, na verdade o que eu queria falar era o seguinte. Nós, enquanto profissionais, nós falamos que o tratamento é com psicólogo, psiquiatra, né? É importante, a medicação é necessária, né? Para a depressão. Então, vamos quebrar esse tabu, esse paradigma aí. É importante. E botar só na conta botar isso só na conta do diabo. Exatamente, não. Então, nós precisamos do acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, medicação, e nós colocamos alguns adjuvantes, que é exercício físico, você tem uma boa nutrição, a espiritualidade. Então, não é que a gente descarta totalmente, mas é que é um transtorno, mas você pode buscar muitas outras coisas para poder também se fortalecer. Então, a espiritualidade é uma delas. É o que o senhor disse, se você está vulnerável, você está suscetível a muitas coisas, né? Inclusive a uma depressão, a um suicídio. É interessante, viu, Alice, porque a fé, ela acaba sendo uma espécie de vacina, né? Se a gente está falando de vacina aí contra o Covid-19, né? A fé, ela acaba sendo uma espécie de vacina, né? Contra a depressão, porque, assim, não é que a depressão é ausência de fé, mas a fé, ela te fortalece em relação a isso, né? Não é que a pessoa que tá com depressão, faltou a fé, talvez tenha diminuído um pouco, né? Talvez tenha diminuído um pouco. Mas o conhecimento das escrituras, oração, uma vida com Deus, um desenvolvimento da vida espiritual, inclusive já vi pessoas que serem assim, que foram libertas desse tipo de problema quando entregaram suas vidas para Jesus, quando se converteram para uma vida toda torta, porque também sentimento de culpa pode ser um agravante, né? E aí, quando a gente aponta para a cruz, que na cruz ela pode ser perdoada, que a gente falou só assim das vítimas, né, de abuso, vítimas de violência, né, mas muitas vezes a própria pessoa é sua. O que causou aquela lesão na vítima, o acusado, né, ele pode sofrer de depressão depois pelo complexo de culpa. Sim, acontece demais. Inclusive, é quem é vítima e quem causa também, né? Todo mundo está passível de sofrimento. E é o que eu digo, assim, eu sou psicóloga, e além de psicóloga, eu sou, né? Essa é a minha profissão, mas o que eu penso, né, uma coisa não está separada da outra. Então, eu acredito no ser humano, eu acredito na mudança, sabe? Então, qualquer pessoa que tem o desejo de mudar, acho que ela tem o direito.
Tanto que nós temos os direitos humanos aí, né? Nós temos a nossa Constituição e eu acredito fielmente nisso. Então, muitas pessoas que passam, que já fizeram, cometeram alguns atos, essas pessoas podem sim se redimir, podem melhorar, podem se tornar pessoas mais evoluídas, pessoas melhores, né? E a culpa é uma delas. Então, pessoas que já fizeram, cometeram o algo, o remorso, podem Deus comentar abençoe. algo sobre a sua própria vida. Me lembrei agora de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, né? E depois ele se arrependeu, ele foi tomado assim de uma tristeza muito grande, imagino, mas ele assim lidou com isso. Na verdade, foi Jesus que, porque senão Pedro poderia ter também, porque foi Jesus que chamou, né? Diga aos meus discípulos e a Pedro que vão me encontrar lá na Galiléia, quando Jesus ressuscitou. Né? Então Pedro ele entrou nesse processo depressivo por conta de um sentimento de culpa. Agora Judas, ele também experimentou isso agora de uma maneira mais profunda, né? Não soube lidar com isso. E ele foi lá e tirou a própria vida, o Judas. Então, no caso de Judas, não foi depressão, foi um surto de remorso. É o que a gente estava falando, eu até coloquei aqui 4 pontos importantes que tem a ver com o que o senhor está dizendo. O que é que os tipos que os suicidas, né, ou as pessoas que têm ideações, ou que cometeram já o ato com a sua própria vida, estão inseridas. E aí nós temos 4, que é a pessoa que comete suicídio sem pensar, né, no que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo, ela simplesmente vai lá e faz. É uma pessoa que comete suicídio por vingança, né, que eu falei anteriormente, cometem suicídio por uma lógica falha em que a morte pareceu ser a única fuga de problemas intoleráveis, aí escrevem bilhetes, enfim, é uma fuga. E aqueles que cometem suicídio por uma lógica racional, por exemplo, alguém que está com alguma doença, alguma instabilidade mental, e aí eu vou citar o exemplo rapidinho aqui daquele ator, ele já era idoso, ator da Globo, e recentemente ele deixou uma carta, né, dizendo que estava partindo, enfim, ele tirou a sua própria vida. Então, provavelmente ele esteja inserido nesse suicídio mais racional, né, dessa lógica racional dele, por velhice ou por alguma situação assim, ele pode ter antecipou a sua tipo, morte. Eu vou morrer mesmo, então que seja agora. Tipo Exatamente. assim. Em período de pandemia, né, enfim, tudo assim. Talvez assim, para encurtar o sofrimento. Exatamente. Então, existem esses tipos, assim, de pessoas que se suicidaram. Tem mais perguntas? Então, tem perguntas e alguns comentários. Eu vou citar aqui o de Márcia Lopes, que ela fala assim: pressão alta se pode tomar remédio, é normal. A depressão é diabo, sendo que é doença do mesmo jeito. Né? Infelizmente tem esse... a missionária Luz, ela colocou: depressão é um gatilho para o suicídio de jovens, adolescentes e até idosos. Sim. E no caso aqui a pergunta, Iago, ele colocou assim: pessoas que passam por terapeutas ou psicólogos e se curam da depressão, eles podem ter uma recaída novamente? Podem sim. Então, existem essas remissões, né? E existem as pessoas que ficam mais ou menos 2 anos, então não estão com sintomas de depressão, estão bem e tudo, mas podem ter recaídas. Então, por isso que é importante esse acompanhamento constante com o psicólogo, né? Acompanhamento com... Muitas vezes tem a alta da psicoterapia e a alta dos medicamentos do psiquiatra, mas assim que você sente um sintoma, que você sente que algo não está legal, volte a fazer o tratamento, porque pode ser uma recaída. Então, é um tratamento muitas vezes longo, né? Quando é uma depressão mais leve, a pessoa consegue sair rapidamente, mas tem muita gente que vive nesse processo, assim. Então, não é fácil, sabe? De fato, e não é fácil. É uma vigilância que você tem que ter continuamente para não... É igual a um outro vício, né? Por exemplo, Alcoólicos Anônimos é um exemplo, que a pessoa, até eles mesmo têm como filosofia, que você, mesmo que você esteja curado, mas você ainda está em processo de recuperação. Parece que é uma coisa assim, que é contínuo, né? O processo de recuperação é a decisão que você tem que tomar todos os dias para não cair. Até porque vamos supor, uma área vulnerável na sua vida que foi resolvida, mas ainda está vulnerável. Exatamente.
essa vulnerabilidade, a pessoa precisa ter cuidado, né? Não é fácil a gente falar de depressão e você tentar mostrar ao outro o quanto é importante a saúde mental e de que existem profissionais que atuam nesse papel, é realmente uma luta constante, sabe? Para poder mostrar a importância disso. Mas acho que a gente está vencendo, né? Só estar aqui, isso já é uma grande evolução. Já é uma. Amém. Então, nós estamos hoje aqui com a psicóloga Maria Alice, e nós estamos aqui com um assunto muito profundo e interessante e muito importante, né, Alice? Quebrando assim alguns tabus, alguns preconceitos a respeito do tema. E tem uma pergunta relevante aí, né? Quer dizer, todas elas têm sido, mas tem umas que são bem relevantes. Deixa eu... Então, perguntas revelantes. Pessoas que estão sofrendo com... deixa eu reformular aqui. Pessoas que estão sofrendo, muitas vezes não demonstram, né? Que está sofrendo a depressão, muitas vezes não demonstram. As tristezas e as dores que elas estão sentindo. Como identificar e ajudar essas pessoas antes que chegam num grau mais alto? Muito boa a pergunta. Pode responder? Já? Sim. Eu gostei bastante dessa pergunta, porque esse que é o X da questão. Temas como esse que estamos debatendo no momento é justamente para ajudar as pessoas a observarem se estão tendo algum sintoma inicial para buscarem ajuda, né? Essa prevenção mesmo. Então, como é que você, enquanto familiar, pode contribuir com alguém, né? É você emprestando os seus ouvidos, é você não julgando, né, o que o outro diz, por exemplo, eu não estou conseguindo sair dessa situação difícil e tudo, é porque você não tem fé em Deus, não, você não a vida é linda, a vida é tão bonita e você tá aí sem querer sair de casa. Essa não é a melhor forma de você ajudar alguém a sair da lama, né? Acho que a melhor forma é você pegar na mão dessa pessoa, né, usando aqui a metáfora, você pegar na mão dessa pessoa de várias formas. É você fazer uma ligação, é você chamar para poder sair, é você se propor a fazer uma caminhada matinal com essa pessoa todos os dias, ir na casa dessa pessoa, bater na porta, vamos fazer a caminhada, vamos lá, tira a pessoa da cama com cuidado, com carinho, né? É você mostrar que você está ali para o que der e vier em todos os momentos. Então é você ser um incentivador, sabe? E você falar da importância do profissional, de buscar ajuda e colocando isso, né, de alguma forma para essa pessoa que está em sofrimento e que ainda não percebeu e que ainda não teve a disponibilidade, assim, a força para poder buscar ajuda. Acho que são uma das formas que você pode estar fazendo aí, se comprometendo com essa pessoa que tanto precisa de você, sabe? Acho que essa é uma das possibilidades. E às vezes, não desmerecendo o psicólogo, mas às vezes um amigo, ou alguém, às vezes até não precisa nem ser um amigo, mas um estranho que te dê a atenção certa, na hora certa, do jeito certo, já muitas vezes já é um remédio para a pessoa. Às vezes, assim, a única coisa que a pessoa precisa e que ela não encontra é alguém para ouvi-la. Porque quando você não está no quadro, né, porque o transtorno ele precisa desse tratamento, mas quando você apenas está nesse processo ainda inicial, né, de tristeza, você não está tendo ânimo, enfim, você não tem o diagnóstico, você não tem uma depressão ainda, tudo que vier contribuir é positivo. Um amigo, pessoa que te ouve, a pessoa que te dá atenção, muitas vezes uma palavra que elogia, muitas vezes uma palavra faz você se reanimar, você ter um estalo e falar, nossa, é verdade, sabe? É possível. As amizades são extremamente importantes, né? A valorização, né, das pessoas. E é tão barato, né? É tão barato a gente ser gentil com as pessoas, com os estranhos. Normalmente a gente não é, né? A gente passa por um estranho e não dá nem um bom dia. Eu tenho experimentado assim, quando você dá bom dia para uma pessoa, 90% das situações você recebe um bom dia de volta. Não é? É verdade. Rapidinho, pastor, vou utilizar o que o senhor falou aí e eu vou propor a todos os ouvintes que essa semana, e eu vou colocar isso pra gente também, sabe? Que um desafio, vou propor um desafio. Vamos essa semana exercer a gentileza
todos os dias, de alguma forma, a gente mandar uma mensagem para alguém, para um familiar, para um amigo, ou alguma ação na rua, você vai, um alimento que alguém precisa, ou uma coberta que alguém precisa, ou um oi, um boa tarde, um bom dia. Vamos colocar isso em prática essa semana e, né, quem sabe a gente vai exercitando todos os dias e vai se tornando algo muito natural. De repente, né? A corrente do bem, né? Ter iniciativa. A gente nós temos sido ensinados de uma maneira subliminar a sermos individualistas, né? E isso é nocivo para nós, porque você pode, por exemplo, até conquistar o mundo todo por sua própria força e tal, mas você não conquista a felicidade, porque essa felicidade só é real quando é compartilhada. A felicidade, ela só existe se for coletiva. Se não for, não é. Já parou para pensar nisso? É verdade. Né? A felicidade. Eu não posso ser feliz se o meu vizinho é infeliz. Eu não posso ser feliz, né, se as pessoas que estão à minha volta não são felizes. Então, a não ser que eu seja como é que eu vou denominar isso, né? O cara é feliz, mesmo que todo mundo é infeliz, né? É você ser empático. Né? Então, a felicidade verdadeira, ela só existe quando ela é compartilhada. Se ela não é compartilhada, não é felicidade, né? É outra coisa, você pode chamar de outro nome. Ô, Alice, tem uma outra pergunta aqui bem, né? Se algumas foram difíceis, imagina essa que eu vou fazer agora. Teve uma época, e não faz muito tempo não, que a gente via assim, uma incidência razoável, preocupante, de pastores cometendo suicídio, né? E aí a gente se põe a perguntar, puxa, entendeu? O pastor, ele é aquele que leva a palavra de conforto, é aquele que acende a esperança, aquele que levanta, ele pastoreia, ele está ali para servir de referência de vida, de fé, de ânimo, de coragem, mas de repente a gente sabe das histórias de pastores que tiraram a própria vida. Por que isso acontece? Você tem a resposta? Você é a resposta não sei se eu tenho, mas eu tenho algumas considerações, né, que eu julgo que são relevantes. É o que nós estávamos falando inicialmente. Realmente não é falta de Deus, não é falta de fé. Então, como é que a gente pode incluir o pastor nessa questão, né? Que ele é um ser humano como qualquer outra pessoa e ele precisa das ovelhas tanto quanto as ovelhas precisam dele. Isso é muito importante. Né? Muitas vezes a gente não se atenta tanto ao nosso pastor. Será que nós estamos nos atentando àquela pessoa que tem ali falado de Deus pra gente, que está ali atuando na igreja ativamente com a sua família? Então, muitas vezes essa pessoa ela também está em sofrimento por tantas outras questões e nós, enquanto ovelhas, não nos atentamos aos detalhes. Sabe? Precisamos também nos colocar à disposição dos nossos pastores ali atentos, né? Porque é um fardo, é muito difícil também, sabe? Eu acredito, né? Eu não sou, mas eu imagino que seja, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, não é falta de Deus, não é falta de fé, é um ser humano como qualquer outra pessoa. Falta de apoio. Falta muitas vezes de apoio, né? Porque acredita que o pastor é aquela pessoa que, né? É como se ele não tivesse problema nenhum. Blindado. E não é blindado. Não é. Essa Pastor não é a verdade. Pastor. Deixa eu só agora, como pastor, né, complementar aqui o que você falou, a experiência, né? Eu tenho já 25 anos no ministério e eu já vivi assim, algumas experiências de realmente ter vontade de desistir, porque muitas vezes o pastor tem que compreender todo mundo, mas ele muitas vezes não é compreendido pela maioria, né? E pastor, muitas vezes, ele tem problemas que ele não tem como compartilhar, porque o problema de pastor, você não vai compartilhar com ovelha, não que a ovelha não esteja à altura mas até para não escandalizar. E o julgamento. E o julgamento. Às vezes as pessoas não têm maturidade para entender um problema. Poxa, o pastor está com um problema no casamento? Meu Deus! Se o pastor que é pastor está com um problema, imagina eu! Né? Então, o pastor, ele tem problema conjugal, tem problema com o filho, tem problema financeiro, tem problema emocional, né? O pastor, ele está sujeito a tudo isso e muitas vezes ele, como eu vi uma vez no YouTube, no Facebook, achei interessante essa expressão.
Pastor é aquele que cuida das feridas dos outros enquanto ele mesmo sangra. Eu achei forte isso, mas isso é uma realidade, né? Puxando aqui a brasa, né, pro lado do pastor. E muitas vezes a carga emocional que o pastor carrega, porque todo mundo que vem compartilhar um problema com você, certeza, você acaba comprando as dores daquela pessoa. A empatia, né? Isso né? Você acaba se envolvendo, não tem como não se envolver, porque é alguém que compartilhou com você, espera uma resposta e tal, você, mesmo que você ore e tudo, mas os problemas das pessoas te afetam, né? E toda vez que você é afetado por problemas externos, soma-se esses problemas aos seus, e aí você precisa de um pastor, que às vezes, assim como o psicólogo também, você vai poder falar isso também, que eu vou jogar, vou botar você dentro desse contexto. O pastor, ele também precisa ser pastoreado, né? Ele precisa de alguém com quem se aconselhar, com quem desabafar, a esposa, que ajuda muito, né? Porque se não fosse minha esposa, não sei não, né? Mas a esposa da gente, muitas vezes, é aquele para-raio, né? Para-raio assim, né? Que às vezes a gente tá de bom humor, mas a esposa tem que ir lá, né? Meu bem, calma, tal, vai dar tudo certo e tal, né? Aquele otimismo. Mas realmente não é fácil, né? Mas Deus, ele dá graça. Agora, Alice, voltando aqui à pergunta, às vezes eu fico pensando assim, poxa, o pastor é um homem de fé, ele estudou, ele conhece a Bíblia, né? Geralmente mais do que os da igreja, né? Para conhecer, né? Ele daí estudou e se formou, então ele espera-se que ele seja emocionalmente equilibrado e tudo, mas chega um momento, poxa, você viu o pastor fulano de tal, suicidou, e a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo nisso, né? Aí, claro, como você falou, né, tem muitas variáveis aí que podem ser consideradas, mas falta de fé necessariamente, sei lá, acho que pode ser que a fé venha vacilar, né? Mas não é assim, a depressão, ela leva à falta de fé, mas ela não é a causa da falta de fé, pode ser assim? Pode ser sim, com certeza não é. Existem, como eu falei, várias causas, né? Então tem a genética, a hereditariedade, tem questões sociais, tem questões familiares, tem questões subjetivas, né? A forma, uma crise existencial, sofrimento psíquico, uma doença que muitas vezes leva à depressão. Então são N fatores que levam a pessoa, e o pastor, ele não está ileso a isso, né? Então, é o que o senhor falou, essa importância do apoio. É difícil porque ele não pode se abrir com todo mundo, como que eu digo para vocês ouvintes que estão aqui, né, nos ouvindo nesse momento. Você não vai se abrir para todo mundo, nem todo mundo vai entender as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades, porque muitas vezes as pessoas podem utilizar isso contra você, entende? Te julgar. Exatamente, e vai ser pior ainda para você. Então você tem que se abrir com alguém que realmente você confie. Então uma pessoa da sua família, um amigo muito próximo. Ou um outro pastor que também já passou por isso, já, né? Sabe? Então, se tá no mesmo barco. Exatamente. E o pastor, ele também precisa de alguém, como você disse, que o pastoreie, né? Ele precisa também de alguém que ele confie. Ele não vai sair falando para todas as ovelhas, mas ele vai, com todos os irmãos, mas ele buscar uma pessoa específica que ele confie, o profissional, que eu digo, né? Todos nós precisamos ter a família, ter os amigos, mas se você puder ir no profissional, então você vai falar sobre todas as suas fragilidades e vulnerabilidades ao profissional, porque ele não está ali para lhe julgar, ele está ali para atuar de forma profissional e ética. Então, nós temos várias possibilidades, né? E entender que as coisas, elas passam e a gente precisa realmente se ater a isso. Agora, eu tenho uma última pergunta. Tem mais pergunta aí, José? Não, pergunta em si não, tem comentários. Tem comentários. Tá. Pode fazer os comentários, então. Antes de eu fazer o comentário aqui, estão pedindo o seu Instagram, certo? Você pode passar seu Instagram, porque as pessoas querem te acompanhar. Tá. E esse Instagram, telefone, o seu né? contato, às vezes a pessoa profissional, né?
quer conversar melhor sobre isso, né, pessoal? Tem a irmã Raquel, ela te elogiou muito, falou que você Foi? assim, é um profissional, Obrigada. assim, pela sua resposta, a forma que você tem dado as respostas, assim, diz que você está de parabéns. Teve um irmão que ligou, ele fez um comentário, eu vou falar aqui, né, porque ele ligou e falou assim, que tinha um irmão, um amigo dele que estava muito depressivo, falava em morte, e ele começou a fazer caminhada, essas coisas, e passou, foi curado, né, não precisou de profissional, tá, né, e Deus também tem esse... Às vezes é uma companhia que ajuda, né? Eu vejo um ponto positivo deles aí, foi não se isolar, né? Automaticamente. A pessoa se isola, a tendência é ele sofrer mais. E você vê o que mais nós temos aqui? A depressão... Assim, aí a irmã Márcia colocou aqui, pastor é muito julgado também. O povo tem como, tipo assim, ver o pastor como um super-homem. Né? Não vê ele de uma forma que ele possa passar pela depressão ou sentir alguma coisa. Mas nós sabemos que não é dessa forma, né? Exatamente. E a nossa irmã Solange da Silva, ela está parabenizando pelo programa, muito bom. Obrigado, irmã Solange, Deus abençoe. Agora eu tenho uma última pergunta. Assim como o pastor, né, o psicólogo também, ele ouve problemas, ele ajuda, ele está ali, né? Não tem como não se envolver, porque a gente tem, assim, não sei, tem gente que fala, não, eu não me envolvo, eu ouço e tal, eu não sei, a gente não é robô, né? A gente compra a briga de certa forma, né? Mesmo o pastor é assim. E o psicólogo, ele está suscetível a ter também depressão? Sim, com certeza. É igual o que o senhor falou, né, pastor? Sobre o pastor específico que está nesse lugar, nesse papel. Isso. O psicólogo também, muitas vezes, ele é julgado, né? Porque, nossa, ele é psicólogo, então ele não pode... Tem todas as respostas. Exatamente, não pode passar, não tem problemas. O psicólogo sabe lidar também com as suas questões. É quase um Deus. É quase um Deus também, né? Então, muitas vezes nós também temos até dificuldade de expor que nós estamos sentindo a realidade, porque muita gente pode, nossa, então não é um profissional muito bom e não é assim que a coisa funciona. O psicólogo, ele também precisa fazer acompanhamento psicológico, ele precisa se entender para poder entender o outro, ele precisa estar nesse processo também, não necessariamente sempre, mas é importante que ele também, quando sentir a necessidade, que ele se cuide, que ele faça o acompanhamento psicológico. E muitas vezes os psicólogos também acabam entrando em um transtorno de ansiedade, de depressão, porque nós estamos suscetíveis, né, a tudo. Então a pessoa pode se tratar e voltar a atuar normalmente, né, ou pode concomitantemente, enfim. Então, nós também precisamos nos cuidar para estarmos aptos a cuidarmos dos outros. E temos dificuldades, passamos por preocupações, por adversidades, como todo mundo. Uma coisa que eu indico muito, que eu faço, viu, pastor? Eu e a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, né? Quando eu estou assim, nesse período mesmo de pandemia, né? Às vezes são tantas coisas acontecendo, então quando eu sinto que às vezes eu estou consumindo muito internet, eu dou uma pausa, tento relaxar um pouco, desfocar daquelas coisas, né, ruins, da atenção, as informações que são passadas na televisão, informações negativas. Então, você exercendo o autocuidado, né? E a sua saúde emocional e mental. Então, tá todo mundo suscetível, só nós precisamos nos cuidar mesmo, sabe? Acho que é isso que é importante. Se cuidar para cuidar dos outros, né? Exatamente. Eu acho que tem profissão, principalmente na área assim, de cuidados, né? Que parece que você tem que ter uma espécie de vocação, né? Assim como, por exemplo, o pastoreio, o psicólogo, o professor também é outro profissional assim que eu admiro muito, porque ele está lidando com a formação das pessoas, né? E acaba se envolvendo emocionalmente, assim, a gente se envolve mesmo. E é por isso que a gente muitas vezes se entristece ou por outras pessoas ou por um grande número de pessoas, né? E a depressão, ela é hereditária? Sim, muitas vezes sim, não necessariamente sempre, mas ela pode ter casos na família onde
alguns familiares anteriores tiveram depressão e essa hereditariedade pode passar, porque é uma questão genética também. Então, como eu disse anteriormente, pode acontecer sim. Você falou, depressão é questão genética. Também. Não sei se não sei se vai dar tempo de esboçar isso, porque quando você fala assim, é uma questão genética, então é como, por exemplo, vamos fazer um paralelo assim, com uma doença hereditária, por exemplo, a pessoa que tem uma doença que passa de mãe para filho. Alzheimer, né? Então, seria mais ou menos nessa linha. Então, a pessoa, ela tinha depressão e aí ela passa isso pro filho, essa... É uma probabilidade, assim, né? Por uma questão genética mesmo, uma questão... Existem várias vertentes. Por exemplo, se uma pessoa, um familiar, às vezes o pai... né, cometeu suicídio, pode ser que por essa questão familiar o filho possa cometer suicídio, porque por conta dessa vivência, por conta dessa história toda, dessas raízes familiares. Pode ser que exista essa questão genética, assim, a mãe tem depressão, então de repente o filho pode ter, o outro filho, o neto, enfim. É porque é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Não é só uma questão existencial, né? Uma questão de dor e sofrimento, e de questões sociais, vulnerabilidades sociais, sofrimento psíquico. Mas também entra nessa vertente biológica, dessa vertente genética e hereditária. Mas é o profissional que vai saber identificar isso, né? Durante o processo. Então, não tem como de início você falar, então eu acho que é hereditário, sabe? Pode ser que sim, se você tem um caso na família, já tem 2 casos, com 3 casos, você consegue identificar, olha, pode ser. É que quando a gente fala assim da hereditariedade de uma doença que você pode quebrar isso. Princípio psicológica, né? Vamos dizer assim, eu não sei se vai dar tempo. Leva a crer que assim, que é uma questão espiritual. Pronto, ela coloca entra uma questão. Leva assim a entender dessa forma, né? Porque espíritos familiares que acompanham a família, o espírito de morte que estava em fulano, agora passou pro filho, agora passou pro neto, essas coisas assim. Tem essa... Não, eu acho que é mais uma questão mesmo de doença, sabe? De um problema mesmo, uma doença assim. Porque você tem no gene, né? Essa questão do gene, tudo, então, dos hormônios, do organismo. Então, acho que tem mais a ver com essa questão da vulnerabilidade que você se encontra. Se você você vive uma família que tá todo mundo em sofrimento, a probabilidade de você ficar em sofrimento é muito grande também. Ou você evolui muito e busca ajuda para poder sair daquilo, ou você se afunda junto com todo mundo. Mas, assim, não é uma fatalidade, porque alguém, de repente, pode estar nos ouvindo e falar, meu pai morreu de depressão, então eu vou morrer também. Não, pelo amor de Deus. Não mesmo. Não é uma fatalidade isso, não mesmo. São vários fatores, é por isso que eu digo, você precisa fazer o tratamento para poder identificar, e depressão mas quais foram as causas? E é no processo terapêutico que você vai identificar isso. O psiquiatra, ao passar a medicação, vai ser um paliativo, um tratamento ali, pontual, mas é a terapia que vai lhe ajudar a descobrir a razão disso, para você cortar esse ciclo, para você encerrar esse ciclo, ou para você cortar essas raízes. Nós falamos muito de raízes, né, familiares ali, que está na família, e você vai inconscientemente cometendo as mesmas atitudes que as pessoas, é mais ou menos isso que as pessoas cometeram anteriormente, sem se dar conta, sem ter uma consciência daquilo. E depois, quando você tem tratamento, você consegue identificar, nossa, então, assim, estou seguindo os caminhos da minha mãe. Repetindo o mesmo comportamento dos pais sem perceber. Exatamente, pode acontecer. Não é necessariamente uma regra, tá? Mas pode acontecer. E acontece muito, viu? Quase regra, então. Adolescentes, por exemplo, que, enfim, engravidam, adolescentes que engravidam logo cedo, um exemplo, né? E aí teve a mãe também, que foi logo cedo, muito precoce, então muitas vezes não entende que isso pode ter uma raiz familiar, essa pessoa ainda não conseguiu cortar esse ciclo. Por isso que você se entender, né, é importante demais, para você poder cortar essas raízes familiares que às vezes vão nos arrastando, né? Jesus. Só Jesus na causa. A gente vai fazer profundo. Vai fazer um programa só para tratar disso, da hereditariedade da depressão. Nós já estamos no final do programa, mas eu quero encerrar citando aqui, a gente não teve a mensagem, né, mas eu creio que foi muito oportuno,
Mas eu quero citar aqui Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim, Jesus está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, em algumas traduções diz oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus, né, a gente não poderia fechar isso aqui sem apontar para Jesus, que ele é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, e é nele que todas as doenças são curadas, porque diz a palavra que ele levou, né, sobre si todas as nossas dores, sejam as dores na alma, seja no corpo, seja onde for, né? Jesus, ele é a resposta, ele diz para mim, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, venha a mim, você que está oprimido, você que está deprimido, você que está sobrecarregado, você que está sofrendo, venha a mim e eu aliviarei você. Agora, Jesus, ele tinha autoridade para falar isso porque ele sabia que o preço já estava definido, que ele ia ter que pagar, né? Que ele ia morrer depois, por todos aqueles. Ele morreu pela prostituta, ele morreu pelo Zaqueu, ele morreu... Por quem mais que ele morreu? Morreu por todo mundo. Por todos. Morreu por todos, né? Então, ele podia ter autoridade para falar isso. Venha a mim. Vamos fazer uma oração assim, a gente tá. Senhor Deus amado, te agradeço, Senhor, pelo mais uma vez a Maria Alice está aqui com a gente. Obrigado por esse programa, pelas pessoas que participaram, por tudo que o Senhor nos permitiu falar aqui, ó Deus. Queremos que esse programa abençoe muita gente e nós só temos que te agradecer, Pai. E que as pessoas, ó Deus, que estão passando por esses problemas de depressão, tentando tirar a própria vida, Teu Espírito Santo agora, Pai, entra, invade esse coração, levando vida, levando saúde, levando disposição, Senhor amado, para a vida, para viver, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, onde tiver alguém nesse momento que está nos ouvindo e que tiver com maus pensamentos, pensamento de suicídio, pensamento de desvalor, ó Deus, autoestima lá embaixo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agora curando, entrando, Senhor, com cura, com bálsamo de Gileade na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Alice, Amém. mais Obrigada. uma vez. Obrigada a todos vocês, né? Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse tema. Fico muito grata pelo convite, pastor. Sempre que precisarem, tá bom? Estarei aqui para contribuir com todos vocês e a vocês ouvintes também. E as informações que vocês pediram, depois vocês passam ou passa agora? Vocês que sabem. Pode passar. Eu tenho o Instagram porque eu não utilizo muito o Facebook, apesar de ter, mas eu vou até atuar um pouco mais nele agora, né? Tem muita gente que também não utiliza o Instagram. Então, meu Instagram é psi.mariaalice. Então, lá eu tenho vários conteúdos, passo várias informações, tenho muito conteúdo legal. E tem um canal meu também, que eu criei recentemente, que é um canal no Telegram. Para quem não conhece, pode dar uma pesquisadinha, você baixa o aplicativo Telegram, e lá no meu Instagram eu passo as informações. Tem um link que você clica e vai direto, é como se fosse o WhatsApp, e aí é só para mulheres esse grupo. Eu compartilho materiais para você colocar em prática, eu falo sobre inteligência emocional, muito legal. E tem o meu telefone também, porque eu troquei recentemente, gente, e eu ainda não sei de qual, mas vou falar agora para vocês. Que era 71, né? Agora é 77. 779-9834-3983. 99834-3983. Então, esse é meu contato. Se vocês precisarem, pode mandar mensagem ou me adicionar no Instagram, que a gente vai conversando um pouco mais, tá bom? Minha gratidão, aí, né, Deus os abençoe. Acompanhar aqui a Maria Alice pelas redes sociais. E é isso, né? E nós vamos convidá-la futuramente para... Vamos falar sobre... Você falou um negócio aí... Inteligência emocional? Isso. Muito legal. Inteligência emocional, né? Josué, a palavra final é sua. Glória a Deus, meu Deus. Amém.
Antes de eu concluir aqui, pastor, só queria citar falar com algumas pessoas que ligou, né? A gente não teve como atender todo mundo hoje foi corrido. Mas foi muito bom a participação. Obrigado para você que participou. O pastor, o irmão Clóvis, ele ligou aqui. Só vou deixar uma menção rapidinho do que ele deixou aí. Depois vocês confiram. Efésios 6,16, que vai falar sobre os dardos inflamados do diabo. E Tiago 4, que vai falar que resistiu o diabo e ele vai fugir de vós, né? Mas para isso nós temos que buscar a Deus. E obrigado você que participou com a gente, cada um que teve algumas músicas que nós ficamos devendo. Dara mesmo ligou, Dara, nos perdoe, pedindo uma música, mas desde já eu quero agradecer cada um de vocês, que o Senhor esteja com todos durante essa semana. Amém. Amém. E assim estamos encerrando o programa, né? Um pouquinho de passado do horário, mas glória a Deus, foi por uma boa causa. Então, fiquem com Deus. Você que nos acompanhou pelo WhatsApp, mais uma vez, muito pelo Facebook, né? Pelo Face. Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência aqui conosco, né? E Deus abençoe poderosamente sua vida. E estamos juntos.